Olá, meus amores. Se você não gosta de ler ou não tem tempo de ler, deixa que eu leio para você. Para quem não me conhece, eu sou Lídia Oliveira e esse é o canal do nosso Clube do Livro gratuito. Isso mesmo, ele é gratuito. Se você quiser saber mais sobre o nosso Clube do Livro, clique no link da descrição. E caso queira me conhecer melhor, é só me buscar nas redes sociais. O microáudio do livro Pense e Enriqueça se encontra nesse canal todos os dias às 8 horas da manhã. Então, ative as notificações para não perder nada. E lembre-se, não menospreze a escuta de 5 minutos de um bom livro diariamente. Isso te levará a um outro nível. Um estimulante mental é qualquer influência que, temporária ou permanente, aumente a vibração do pensamento. Os 10 maiores estímulos aqui citados são aqueles aos quais as pessoas recorrem com maior frequência. Por essas fontes, pode-se entrar em comunhão com a inteligência infinita, ou acessar, quando se quiser, o armazém da mente subconsciente, seja a dele própria ou de outra pessoa, um processo que é a própria marca do gênio. Um professor que treinou e conduziu os esforços de mais de 30 mil vendedores fez a impressionante descoberta que os homens mais sexualizados são os melhores vendedores. A explicação é que aquele fator da personalidade a que chamamos de magnetismo pessoal não é nada mais, nada menos que energia sexual. Pessoas altamente sexualizadas dispõem de muito magnetismo. Se for cultivada e compreendida, essa força vital pode ser utilizada de uma maneira extremamente proveitosa nas relações humanas. Essa energia pode ser comunicada aos outros utilizando os seguintes meios: o aperto de mão. O comprimento indica na mesma hora a presença do magnetismo ou sua ausência. O tom de voz. O magnetismo, a energia sexual, é o fator que colore a voz, o que a deixa charmosa e musical. Porte e postura corporal. Pessoas altamente sexuais se movem rapidamente, com graça e tranquilidade. As vibrações do pensamento. Pessoas altamente sexuais misturam a emoção do sexo com os pensamentos ou fazem isso quando quiserem e desse jeito influenciam os que estão em volta. Acessórios corporais. Pessoas altamente sexuais normalmente são cuidadosas com a própria aparência. Geralmente escolhem um tipo de roupa que combine com a personalidade, sua compleição física, etc. Na hora de contratar os gerentes mais competentes, buscam o magnetismo pessoal como a primeira qualidade essencial de um bom vendedor. Pessoas com pouca energia sexual nunca vão ser entusiasmadas, nem inspirar o entusiasmo alheio. E entusiasmo é um dos primeiros requisitos na hora de se vender alguma coisa, o que quer que seja. O palestrante, o pregador, o advogado ou o vendedor em que falta energia sexual é um fracasso no que diz respeito a influenciar os outros. Acrescente-se a isso o fato de que a maioria das pessoas só consegue ser influenciada se receber um apelo às emoções, e você vai entender a importância da energia sexual como parte do talento de um vendedor nato. Os supervendedores viram verdadeiros mestres na arte de vender porque, consciente ou inconscientemente, transmutam a energia sexual em entusiasmo comercial. Com isso, acabamos de dar uma sugestão bastante prática do real significado da transmutação sexual. O vendedor que sabe como desligar a mente do sexo e dirigi-la para um esforço de vendas com a mesma dedicação e entusiasmo que dedicaria ao objetivo original, conquistou a arte de transmutação sexual, independentemente de saber disso ou não. A maioria dos vendedores que transmutam energia sexual faz isso sem a menor ideia do que ou de como está fazendo. A transmutação da energia sexual exige uma força de vontade maior do que uma pessoa comum acredita ser necessária.
Os que acharem difícil acionar tanta força de vontade, aviso que essa é uma habilidade que pode ser desenvolvida aos poucos. Embora exija muita determinação, a recompensa por essa prática vale mais do que o esforço. A maioria das pessoas tem uma ignorância quase que imperdoável a respeito de sexo. A necessidade sexual é tão mal compreendida, difamada e desencaminhada pelos ignorantes e mal intencionados que a própria palavra sexo raramente é usada entre pessoas cultas. Os homens e mulheres que foram abençoados, sim, abençoados com uma energia, com uma natureza altamente sexual, geralmente são desprezadas como inferiores. Em vez de serem consideradas abençoadas, são geralmente destratadas. Milhões de pessoas, mesmo numa época iluminada como a nossa, ainda sentem um complexo de inferioridade que criaram por causa da falsa crença de que uma energia altamente sexual é uma maldição. Essa afirmação sobre as virtudes da energia sexual não devem ser interpretadas como apologia à libertinagem. A emoção do sexo só é uma virtude quando usada com inteligência e ponderação. Mas ela também pode ser tão mal utilizada, e isso acontece muito, que acaba denegrindo em vez de enriquecer o corpo e a mente. O melhor uso dessa força é o que esse capítulo se propõe a tratar. Pareceu muito emblemático a este autor quando ele descobriu que praticamente todos os grandes líderes que ele teve o privilégio de analisar são homens cujas realizações foram amplamente inspiradas por uma mulher. Em muitos casos, a tal mulher era modesta, renunciando à atenção do público, que em geral quase não ouviu falar dela. Em alguns poucos casos, a fonte de inspiração esteve ligada a outra. Talvez não desconheça inteiramente esses casos. Talvez você não desconheça inteiramente esses casos. A falta de moderação nos hábitos sexuais é tão prejudicial quanto o descontrole nos hábitos de comer e beber. Nos tempos de hoje, uma fase que começou com a Grande Guerra, a falta de moderação no sexo é bastante comum. Essa orgia de indulgências talvez seja responsável pela falta de grandes líderes. Nenhum homem pode utilizar a imaginação criativa ao mesmo tempo em que a dissipa. O ser humano é a única criatura na Terra que viola o objetivo da natureza em relação ao sexo. Todos os outros animais exercem com moderação a natureza sexual e com um objetivo que se harmoniza com as leis da natureza. Todos os outros animais só respondem ao chamado de sexo quando estão prontos. Já a inclinação do ser humano é declarar que sempre está pronto. Se você gostou desse áudio, faz o seguinte, se inscreve no canal, curte esse vídeo e compartilha. Até o próximo áudio.